Glória a Deus, muito boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a você que está no Sara Online, seja muito bem-vindo a Sara Cavalhada Online. Só uma perguntinha, quantos estão felizes aqui? Levanta a mão assim. Isso, você que não está feliz, até o final você vai ficar na marra, amém? Porque aqui é desse jeito. Queridos, eu quero falar hoje, antes de eu falar sobre esse tema tão importante que nós vamos encerrando hoje essa série, sobre preparando para o avivamento, que é o título da palavra de hoje. Nós estamos falando de uma série sobre a Viva no Senhor, mas eu quero lembrar que ontem, dia 31, dia da Reforma Protestante, e eu quero fazer menção aqui à igreja, que todos saibam do grande feito, por Martinho Lutero. Ele foi quem foi o protagonista, foi o popstar daquele ano, 1507, mas antes dele teve o Savonarola, foi um homem que veio também trazendo a reforma. E eu queria elucidar algo para vocês poderoso, porque eu gosto da história. Nós tivemos vários problemas quando no século VI, nós tivemos problema com Filipe II, com Alexandre, e depois nós encontramos esse homem chamado Martinho Lutero na história, que é um homem que se levanta para fazer uma revolução, porque viu que a igreja católica estava indo por um caminho errado. E olha que interessante, a cidade de Winter, alguma coisa assim, Winter, o castelo de Winter, por que não foi Savonarola sofreu, os outros sofreram, foram queimados? Por que Martinho Lutero não foi queimado? Você sabe? Quem sabe por que Martinho Lutero não foi queimado? Ele foi lá, sustentou as 95 teses na entrada do castelo de Winter. Ele não foi queimado vivo. Vocês sabem por quê? Porque Martinho Lutero fez uma amizade com um príncipe alemão, Henrique, o nome dele. E esse príncipe, ele era o político da época. Era uma cidade de uns 50 mil habitantes, e ele protegeu Martinho Lutero. Por isso Martinho Lutero não pereceu. Por isso Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, ele proclamou suas 95 teses no castelo de Winter, onde estava então esse príncipe Henrique, que o protegeu, que foi usado por Deus para proteger ele, para que ele pudesse avançar com a reforma. E Martinho Lutero assim o fez. Então eu quero que você entenda isso como cristão. Nós temos que ser gratos ao trabalho que a igreja católica fez e que Martinho Lutero fez. E a esse príncipe, a esse prefeito dessa cidade, para quem diz que a igreja tem que amaldiçoar a política, fique sabendo você que a Bíblia só chegou até você porque esse príncipe, esse político defendeu, protegeu Martinho Lutero. Senão você não conheceria a Bíblia, porque já tinham matado Savonarola, já tinham matado outros homens que vieram antes de Lutero, só que não conseguiram ser reconhecido como foi Lutero. Amém? Então eu queria deixar essa parte da história para a igreja e para você entender. Olha aqui o que eu quero dizer para ti. Quem já ouviu aquela frase assim, ó? O irmão foi fazer uma doação na casa da senhora de tal. Já viram essa historinha? E aí o irmão chegou e falou: quem mandou essa cesta básica aqui foi o bruxo aí, um satanista. Ela falou: não tem problema não, pode botar para dentro, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Amém? Foi desse jeito com Martinho Lutero. Se você tem alguma coisa que você precisa conquistar e você encontra alguém como empecilho, ora por essa pessoa, Deus vai usar ela para te abençoar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Abacuque, livro de Abacuque, profeta Abacuque, um dos profetas menores da Bíblia, 2,14. Esse texto é muito conhecido. Ele diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Feche os teus olhos e pede para o Senhor te edificar e encher o teu coração, a tua mente dessa esperança, a esperança de ser cheio da glória, da presença do Senhor. Pai, oramos a Ti e pedimos ao Senhor: abre os nossos ouvidos e fala conosco através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? E falando sobre esse tempo,
preparando-se para o avivamento, nós precisamos entender o primeiro passo, o processo. Como começa o processo para um avivamento? A Bíblia Sagrada diz que Jesus chamou os seus discípulos. Se você observar no livro de Marcos 2,14, Jesus está chamando alguns homens ali para a missão. O texto de Marcos 2,14 diz assim, o texto diz para nós: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Preste atenção, Jesus está dizendo para nós, para qualquer pessoa, porque aqui nós estamos falando de um publicano, de um cobrador de imposto, de um cara hoje que trabalha na Casa Civil, de um cara hoje que é responsável pelo cartório de imóveis da cidade de Porto Alegre. Esse cara, ele era considerado, nesse tempo, um pecador, porque ele era cobrador de impostos. Olha que coisa interessante. E esse homem, Jesus chegou e disse para ele: segue-me. E o que é o processo? O primeiro processo para o avivamento é a disposição. Porque se você parar para observar, eu estou falando que para viver um avivamento nós precisamos acessar o processo para chegar até esse avivamento. Jesus, na sua palavra, a Bíblia diz que ele chamou esse filho de Alfeu, Levi, e ele o seguiu imediatamente. Ele seguiu Jesus para quê? Para ser treinado, para aprender. Nós temos na história da igreja brasileira algo muito ruim. As nossas igrejas, elas começaram assim: segue-me, mas sem treinamento nenhum. Simplesmente as pessoas se denominavam algum dos 5 ministérios. Eu sou pastor, eu sou evangelista. Eu não sei se vocês percebem isso na Sara, nossa terra, nós não usamos o título em primeiro lugar. Nós usamos o trabalho. Nós não usamos título. Você não vê um cara na Sara, um líder da Sara, falando: eu sou isso, eu sou aquilo. Você não vê. Tanto que as pessoas perguntam: tu é pastor mesmo? Sim, sou pastor da igreja Sara Nossa Terra. Porque nós não usamos isso para dar carteiraço em ninguém. Por quê? Porque o que vai fazer de um homem um pastor capaz de trazer a palavra de Deus para avivar a outros corações, para salvar vidas, para resgatar vidas, é o trabalho, é a prática. É a prática, é pregar o evangelho, é ganhar vidas, é ser treinado para não cometer erros. E quem iniciou esse processo? Pois o nosso modelo, Jesus. Jesus iniciou o processo do discipulado, Jesus iniciou o processo do treinamento. Foi Ele quem treinou, foi Ele que teve paciência com os 12, foi Ele que teve paciência com os 70. Sim ou não? Imagina, Jesus pegou 12 cabeças de pedra. Um deles, Pedro. Imagina Pedro. A história de uma enciclopédia dos personagens da Bíblia diz que Pedro, o próprio Tiago e Marcos não gostavam muito de ficar perto dele, porque ele era meio chato, quando eles eram pescador. Diz que de noite, isso pode ser uma fala de um estudioso, como pode ser uma verdade. Diz que de noite, tanto Tiago quanto Marcos deixavam ele pescando num canto sozinho e ficava de longe, porque ele era meio nervoso. E Jesus chamou esses caras para lapidá-los, para aperfeiçoá-los. Por quê? Porque houve uma permissão. Houve uma permissão para serem aperfeiçoados. Eles permitiram, eles quiseram, queridos, experimentar o que o livro de Abacuque, o profeta Abacuque está dizendo, que através do Senhor nós seremos cheios da sua glória, nós seremos cheios da sua presença, nós seremos cheios da sua salvação, do seu poder, da sua vida abundante. O profeta Abacuque está falando isso no livro do Antigo Testamento, mas quando nós passamos para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, e começamos nos 4 evangelhos, e vamos no 5º evangelho, que é Atos, onde tem o derramamento do Espírito Santo de Deus, nós vamos encontrar o tempo todo Jesus sendo o modelo. Jesus é o modelo para que essa igreja, para que a igreja brasileira seja avivada.
Jesus é o modelo, ou o único modelo que a igreja brasileira possa tomar hoje para que o Brasil conheça o avivamento, conheça o que disse o profeta Abacuque, o derramar da glória, do poder de Deus sobre essa nação. E nós, para isso, queridos, nós que somos filhos de Deus, precisamos compreender e precisamos estar atento que existe um processo. Vamos ler Mateus, capítulo 16, o verso 17. O texto vai dizer assim, eu quero ler o 16 antes, não, o 17 e o 18, melhor. Vamos lá, então, Jesus lhes afirmou, bem-aventurado, ou seja, feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. E o 18 diz, também eu lhe digo, que você é Pedro, e prevalecerão contra ela. Preste atenção, Jesus está iniciando o treinamento, a preparação de Pedro, porque vocês sabem que Pedro viveu um avivamento. Pedro batizou 3.000 almas num dia. Imagina que avivamento, essa igreja aqui, batizar 500 pessoas num dia. Quantos creem? Não senti confiança não. Tem alguém em casa? Quantos creem que essa igreja pode batizar num dia 500 almas? Aleluia, começou a melhorar. Por quê, queridos? Porque nós fomos chamados por Cristo, nós fomos chamados por Deus para viver essa vida com uma missão. Talvez você está aqui sentado me olhando e você é um apóstolo, não sei, não te conheço. Talvez você está sentado aqui me olhando e você vai revolucionar o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo. Mas precisa que você se disponha a ser discipulado, treinado, passar pelo processo. Se você não entra no processo, meu irmão, primeiro, que para mim, na minha visão, hoje eu estou achando que eu estou ficando chato. O cara fala para mim que é crente, quem é o teu discipulador, quem é, não tem, então não fala comigo. Isso é desigrejado, é isso? Agora tem uma pessoa me mandando na minha rede social um material, não sei o que, pelo nome do material eu falei, misericórdia, não fala comigo. Não fala comigo, devidamente bloqueado. Por quê, queridos? Porque Jesus é o modelo da igreja, e Ele está dando o modelo do discipulado, que é o processo. Pedro entra nesse processo, Jesus fala para ele, Pedro, tu é feliz, tu é homem feliz. A palavra aqui do hebraico bem-aventurado quer dizer homem feliz. Feliz você, Pedro, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas a tua conexão com o Pai te mostrou que eu sou o Filho de Deus que vim trazer salvação para o mundo. Eu penso que nesse momento Pedro recebe a autoridade para batizar 3.000 almas lá na frente. E escute, quando você entra aqui na igreja para adorar o Senhor, como a pastora disse aqui, você está mandando adoração e está descendo poder para você ganhar almas, para você resgatar pessoas, para você levar salvação ao próximo, para você cumprir o propósito de Deus na terra. E isso que estava acontecendo com eles, queridos. Esses discípulos se disporam a estar junto com o Mestre. Eles se dispuseram rapidamente a andar com Jesus. Preste atenção, para viver o avivamento, não queime etapas. Tem gente que queima etapas. Não queime etapas, meu irmão. Você precisa ser discipulado, você precisa ser orientado. Olha que interessante. Eu teve um período da minha vida que eu entrei numa paranoia de estudar sobre batismo nas águas. Não, para um pouquinho, mas Natanael, para aí, mas o eunuco, para aí, mas eles foram batizados imediatamente. Olha para mim aqui, olha para mim. Uma cultura onde era dente por dente, olho por olho. Hoje no Brasil, se você botar um carro de som ali na praça, olha que coisa interessante isso.
Eu boto um carro de som ali, pego o louvor aqui, o Luiz, a Carol, esse pessoal aqui, o Vando, o Jojo, todo o pessoal do louvor, que são top, né? Eles com um violão e uma lata, eles fazem o céu abrir. E eu pego eles e vamos fazer um evento na praça, nós aqui a igreja, chamar as pessoas para batizar. Vocês acreditam que as pessoas vêm se batizar sem noção? Vocês acreditam ou não? Aí eu pergunto para vocês, essa pessoa deveria ser orientada antes de batizar ou não? Mas tem muita gente que acha que não. Eu também um dia achei que não. Falei, mas a palavra está falando que o cara ser batizado, ele aceitou Jesus, recebeu Jesus, ele quer ser batizado, está salvo. Não, gente, o Brasil é diferente, a nossa cultura é diferente. A nossa cultura, muitas vezes ela nos impede de nos aperfeiçoar, ela nos faz queimar etapa. Por quê? Porque o brasileiro não é como esse povo que aconteceu isso na Bíblia lá, o povo judeu. O brasileiro, ele nem pergunta o que, é que nem assim, ó, estão dando, eu nem sei o que é, mas eu quero também, é injeção na testa, pode dar aí, pá, para aí, dá a injeção, então, sobe aí e tal, não, eu nem estava indo para o centro, mas é de graça a carona, é para torrar tua gasolina, eu vou ir para o centro. Não é verdade? Assim é o brasileiro, gente. Então nós temos que tomar cuidado para não queimar etapas. Preste atenção. Quando você queima etapa, você está desprezando o dom que Deus te deu. Sabe por quê? Todos nós, seres humanos, nascemos com um dom. Todos, Deus deu um dom. E às vezes, olha que interessante, eu vejo isso muito na igreja. Tem até um na minha volta. Eu vou ser o pregador. Benção. Benção de Deus. Eu sou o pregador das galáxias. Maravilha, aleluia. Glórias e glórias. Dá até um tremor. Não segura um pet pelo rabo. Aí você pega o cara e fala, vamos lá então, você quer ser um pregador? Você está pulsando no teu coração que você vai ser um pregador do evangelho poderoso? Vou. Então vamos para o discipulado. Na segunda, não, às vezes na terceira, mas geralmente na segunda some. Você quer ser um pregador, irmão? Oração às 5:30 da manhã. O livro de Efésios diz lá que Deus mandou os homens orar. Cadê os homens? Você quer ser evangelista, irmão? Eu tenho um chamado, amém, glória a Deus. 5:30 da manhã a oração, irmão, acabou o chamado. O que eu quero que vocês entendam? A preparação, ela exige que não queime etapa. Se você olhar a oração das 6 da pastora, tem 50 mulheres. E o que é mais interessante, eu vejo às vezes na oração dela, hoje eu perguntei para ela, vem cá, essa pessoa não é da igreja? As mulheres, parabéns mulheres, vocês estão ganhando almas na oração das 6. A mulher não é da igreja, eu falei, eu nunca vi essa mulher, quem é essa mulher? É amiga da fulana, porque a fulana chamou ela para a oração, para ela receber a oração. Eu falei, aí é o negócio, aí Deus se agrada. Então, por isso que tem mais mulheres. Nós não estamos fazendo igual. Então não precisa ter mais homem, né, gente? Vamos ser justos. Para que o homem, se os homens não querem ganhar alma para Jesus? Para quê? Então deixa as mulheres. Sigam mulheres. Quando a igreja for de vocês, eu vou dar tchau. Falar, ter saudações para vocês. Estou indo embora. Eu vou ter que dizer para Deus, Deus, eu quero sair da terra. E eu não vou aguentar não, sozinho. Então preste atenção, não queime etapas. Se permita, meu irmão, olha para mim, homem, se permita ser aperfeiçoado. Se permita, meu irmão, deixa Deus tocar a sua vida. O livro de Efésios 4, verso 8, olha o que diz lá, abre na sua Bíblia ou anota. Por favor, gente, por favor, quero pedir um negócio para vocês. Anote a palavra. Para depois você olhar, talvez está sendo rápido aqui o texto, mas anote aí. Olha o que diz o texto de Efésios. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 2 Timóteo 1,6,
Quem tem Bíblia, abre. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Preste atenção. Em Efésios, está sendo comissionado. Levou cativo ao cativeiro. Vamos voltar nesse texto. Em Efésios está sendo comissionado. Aí o texto vai falar, olha que dizer aquele que subiu, senão o mesmo que desceu, tal. E aí ele começa a falar dos 5 ministérios. O avivamento vem quando eu me disponho, quando há disposição no meu coração de amar o próximo. Aí Paulo fala, quando nós estamos orando aqui, por que nós estamos orando com imposição de mão e com óleo? Porque pela imposição das nossas mãos desperta os dons na tua vida. O dom do amor, o dom supremo, o dom da alegria, o dom para ter saúde, o dom para ser um gerador de saúde. Porque uma pessoa feliz, o livro de Provérbios diz que da tua boca procede a medicina, a vida. Então quando tu é feliz, quando tu tem o dom supremo, o dom do amor, a alegria, a longanimidade, quando você tem a mansidão, quando você tem domínio próprio, você gera saúde para todo o teu organismo. E olha que coisa maravilhosa, quando você tem essa capacidade de gerar, você é um ambiente agradável. As pessoas querem estar contigo, as pessoas te amam, você é amado, não só pelo seu pai que está no céu, não, mas alguém que reflete a imagem e a semelhança do seu pai te ama na terra. Porque não adianta falar, eu sou amado por Deus, aleluia, aleluia. Mas e na terra, meu irmão, que você precisa do amor, que você precisa ser abastecido. Você tem um tanque emocional aí, tem que ser abastecido. O problema é que as pessoas estão que nem quem compra carro sem ter condições de ter carro. Está deixando faltar gasolina, está faltando combustível. Você não pode deixar faltar combustível. Você tem um tanque emocional, ele precisa ser cheio, ele precisa ser abastecido. Preste atenção, Mateus 25, 21 fala sobre permanecer fiel. E um dos motivos pelo qual Jesus começou a discipular e ensinar é porque para você carregar avivamento, para você ser alguém que prepara a chegada do avivamento, você vai precisar muito ser fiel. Como é que o brasileiro reage nessa hora? Pronto, o pastor já vai falar de dinheiro e eu estou sem dar o dízimo. Quantos pensaram? Não, levanta a mão. Segura, bota o texto lá, só Mateus 25, 21. Não levanta a mão, mas pensa comigo, o que passou no teu coração? Teve uns que eu senti daqui, que arrepiou. A fidelidade, queridos, presta atenção. Disse assim, ó: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor, entre na alegria do Senhor. Entra, viu, faz festa, aviva, porque você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ei, olha para mim, Deus não se preocupa com o teu sentimento, no sentido quando você fala assim, Deus conhece meu coração. Essa eu não aguento, gente, eu vou ter que rir, desculpa. Quando a pessoa fala assim, gente, que desculpa esfarrapada, Deus conhece meu coração, Deus sabe todas as coisas. Você acredita mesmo que Ele sabe todas as coisas? Acredito. Você acredita mesmo que Ele é fiel, que Ele é justo? Sim. Então, irmão, é melhor pedir perdão e não falar mais nada. Queridos, olhe para mim, sabe o que agrada a Deus? Sabe o que agrada a Deus? Não é o teu dinheiro. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração fiel, é alguém que sabe que é débil, é alguém que reconhece diante do Senhor, que age conforme o momento, a circunstância, mas que sabe que quando o calo aperta, dá uma choradinha e Deus atende. Ó, viu? Alguém diz amém, né? Alguém diz amém. Gostei desse amém. Esse amém soou com bastante verdade.
Nós precisamos permanecer fiel. Ah, pastor, não vou falar, fica tranquilo. Pode tirar a mão do bolso, larga a bolsa. Ninguém vai pegar, todo mundo aqui é domesticado. Não vai ser assaltado, pode soltar a bolsa. Não vou falar de dinheiro. Estou falando de fidelidade com Deus, vida com Ele, devoção, oração. Porque você só vai conseguir ser fiel no dinheiro se você tiver vida com Deus. Senão você não entende o propósito. Você luta contra o propósito. Amém? Preste atenção, guarde essa palavra para preparar o avivamento na sua vida, para que você possa alcançar a outros com o seu testemunho. Fidelidade começa com o Senhor. Eu sempre digo, as pessoas quando falam de fidelidade, elas pensam em dinheiro como se o dinheiro fosse primazia. Não, primazia é a tua vida, meu irmão. A tua vida vem primeiro, e o dinheiro é teu servo, e não você servo do dinheiro. Agora, se você escolher ser servo de dinheiro, aí é uma escolha. Nós temos livre-arbítrio para fazer isso. E talvez por isso que o mundo está em colapso. Talvez por isso que o mundo ele está colapsando nos problemas sociais, na carência. Por quê? Porque as pessoas não são fiéis em nada, ou praticamente nada. Então o problema dos... Foram... Quantos milhões mesmo? Parece que foi anunciado 220 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eu fui ver no IBGE, só tem 211 milhões. Aumentou 9, esses 9 não sei de onde vai vir, mas vai aparecer. 220 milhões, né, segundo aí, o que nós temos de pessoas passando fome no Brasil. Isso é um caos, gente. E nós precisamos entender que talvez essa fome, essa calamidade, ela é por conta da infidelidade do ser humano. Qual infidelidade, pastor? De dinheiro? Não, da infidelidade do ser humano de reconhecer que Jesus veio salvar e resgatar o perdido, o pobre, o esculhambado, o esquaxerengado. Jesus veio para resgatar aquele que se perdeu. É só reconhecer Jesus e mudar de vida. É só se levantar em fé e mudar de vida e diminuir essa estatística. E vamos logo, porque somos todos nós nessa estatística. Se o Brasil tem 210 bilhões, nós estamos na estatística, nós estamos passando nessa fome. Porque são 220, a nota é essa. Então eu quero que você entenda que para mudar essa situação terrível no Brasil, nós vamos precisar de um avivamento, alegria, pessoas transformadas, pessoas curadas, pessoas que recebem Cristo, pessoas que têm fé, uma fé que cura, uma fé que levanta o próximo, uma fé que ama o próximo, que tira o próximo da estatística e eleva o nível dele. Essa fé que nós precisamos, essa fé que vai nos promover. Preste atenção, queridos, a fidelidade cria um ambiente restaurado e traz valor para a sociedade, traz valores pessoais. A fidelidade faz isso, ela restaura. Sabe por quê? Porque a fidelidade, a chave da fidelidade, gera um ambiente para a chegada de um avivamento, um ambiente seguro, um ambiente confiável, um ambiente de transparência. É isso que gera a fidelidade. Preste atenção, quando fala com você sobre prestação de conta, como é que você reage? Se arrepia? Como é que você reage? Em casa, os casais aí, quando fala de prestação de conta, tem gente que esconde a fatura do cartão. Hoje não dá para esconder mais por conta do digital, né? Mas tem gente que esconde, gente. Como que você vai ser fiel a Deus se você não consegue ser fiel à sua casa, à sua família? Há quem diga, pastor, mas não está errado isso. Tem até alguns pastores que usam o contraponto, né? Não, a família tem que estar em primeiro lugar. Se não tiver a família em primeiro lugar, o resto não vai estar. Eu uso assim com uma retórica muito bacana, eu admiro demais. Eu acho tão lindo, eu fico assim às vezes maravilhado. E essa coisa de
Sabe, isso mascara, isso nos faz errar, isso nos faz queimar as etapas. Sabe, esse remédio que começa doce e depois é amargo, é isso que é feito, é isso que é falado, é isso que muitas vezes é pregado para dar uma aliviada. Eu não quero alívio, eu quero refrigério. Eu quero refrigério dos céus, eu quero avivamento, eu não quero ser aliviado. Porque se você ficar buscando alívio, você vai encontrar sofrimento e alívio. Sofrimento, só um pouquinho, deixa eu descansar. Espera aí, sofrimento, que eu já estou indo de novo. Não, eu quero refrigério, eu quero cura, eu quero alegria, eu quero o amor de Deus, eu quero compreensão, eu quero entendimento, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel a Deus. Amém, igreja? Você pode dizer um amém bem forte? Um valor pessoal para você adquirir o amor, a alegria. Preste atenção, esses traços precisam ser vistos na vida de uma pessoa que se diz ser igreja. Se as pessoas não vêem esse traço em mim e em você, dificilmente vai ter avivamento. Agora, se as pessoas verem em mim, em você, o traço do amor, o dom supremo, ou o maior dom que existe, a alegria, se as pessoas verem em nós a palavra de Deus falando através de nós, aí virá um avivamento. Aonde, pastor? Lá na igreja em São Paulo? Não, na tua casa, na tua rua. Imagina você chegar aqui, isso já aconteceu, gente. E você chegar aqui e aquele monte de gente saindo atrás de ti. Quem que são essas pessoas? Todo mundo que mora na minha rua. Trouxe todo mundo para a igreja. Como assim, irmão? Pastor, na minha casa tem fogo do Espírito. O cara cruza na calçada, ele já fica olhando, querendo entrar. Se eu não fechar, não deixar um período ali para trancar, não consigo nem tomar banho. E está aqui o povo que eu trouxe para Jesus. A propósito, nós estamos até o dia 31 com um propósito, uma alma para Jesus até dia 31 de dezembro. Uma vida para Jesus até dia 31 de dezembro. Amém? Então preste atenção, esse traço, quando ele for encontrado na igreja, olha o que vai acontecer. Abre a tua Bíblia em João, capítulo 13 de João, o verso 35. A palavra vai se cumprir, diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Precisamos de discipulado? Tem alguém em casa? Precisamos de discipulado ou não? Para aprender sobre o amor de Cristo, para amar o próximo. É nisto que vocês vão ser conhecidos como os discípulos de Cristo, como aptos a trazer o avivamento para a terra. É nisso que nós seremos conhecidos. 15:12, vai lá, abre na sua Bíblia 15:12 de João. Capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amor de novo. Vamos lá, 17 de João. Abre aí na tua Bíblia, 17 de João, verso 21. Vê o que está dizendo aí, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Está aqui o modelo de Jesus, ele está replicando o modelo para que a gente traga o avivamento para a terra. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que nós somos o começo do processo. Quando você conhece Cristo, quando você muda de vida, quando hoje nós precisamos que pessoas entrem na igreja desse jeito, quando elas ouvirem a palavra, elas já vão querer sair praticando a palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir, amém? Mas o avivamento vem pela prática, testemunho. Amém? Não, eu estou ouvindo, tá bom. Está vindo no culto, está ouvindo, estou cheio de palavra. Então pratica lá fora. Porque é lá fora que as pessoas vão ver o que você recebeu aqui dentro. Você veio,
adorou a Deus, Deus encheu a tua vida, agora lá fora, você tem que praticar, para que o avivamento chegue, amém? O avivamento chega quando eu e você preparamos o avivamento através repete comigo bem alto assim, diz, através da prática. Diga assim, o avivamento vem através da prática, do ensino da palavra. Aí o avivamento vem. Quando isso acontece na minha vida, na sua vida, nós vamos ver o avivamento. Caso contrário, nós não vamos ver avivamento, nós vamos ver o caos, amém? Efésios 4,16, diz assim a palavra: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa maravilhosa, a palavra está nos instigando, a palavra está dizendo o nosso potencial para preparar um avivamento, o nosso potencial para liberar a palavra de Deus para todos, para todas as pessoas. A palavra de Deus nos revela a capacidade, queridos, que nós temos como filhos. A palavra de Deus está sempre demonstrando para nós o quanto nós precisamos exercer o dom que existe em nós. Efésios 4,4 diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra de Deus está ensinando para nós sobre isso. E eu quero me encaminhar para o final. Misericórdia, passou da hora. O avivamento, manifestar o avivamento, preparar e trazer o avivamento. Presta atenção em mim. Uma coisa é você viver um avivamento como viveu Jó, por exemplo. O avivamento que Jó viveu. Jó passou toda aquela situação que ele passou. Jó enfrentou uma situação muito terrível. A primeira coisa que Jó sofreu, perdeu tudo. Olha para mim. Se você ficar só na informação que Jó perdeu tudo, você não vai viver um avivamento. Mas se você subir o nível e ir até o capítulo 42 de Jó, você vai encontrar Jó falando com o Senhor e falando: olha, antes eu estava no nível da informação, Jó, vai ser tirado tudo de ti. O diabo pediu para cirandar você, Jó, mas agora eu estou no nível de te conhecer, porque antes eu só ouvia falar. Jó subiu o nível, Deus transicionou Jó, a ponto dele chegar para o Senhor e dizer: olha, antes eu estava num nível muito ruim de ouvir falar, agora eu te conheço. Qual nível você está hoje? Jó já foi, Jó está no seio de Abraão, nós estamos em Cristo. Qual nível você está? Preste atenção, antes disse Jó, eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço, porque estou pisando no ambiente da glória do Senhor. Agora eu te vejo. Deus limpando as feridas de Jó, Deus restaurando Jó. Agora eu te vejo. Quando você estiver em pleno o manifestar da graça de Deus através da sua vida, você vai se deparar, ou você vai se encontrar com a cura, você vai se encontrar com a transformação, você vai se encontrar com o amor, com a alegria, e aí você vai poder dizer: eu estava ouvindo lá na igreja, agora eu estou aqui no hospital orando e a pessoa está sendo curada. Isso é avivamento. Isso é preparar o avivamento. Pastor, eu quero ser o pregador. Se prepara, irmão, para pregar.
Pastor, eu quero pregar aqui na igreja. Não, vai pregar lá fora, aqui já tem pregador. Não, eu quero pregar. Tudo bem, vai lá fora e prega. Já liberado lá na rua, pode pregar. Aqui já tem pregador. O corpo tem o espaço de todos, e o tempo da preparação é para todos. Se Jó passou o que passou, preste atenção, e mudou, transicionou, pisou no ambiente da presença de Deus, e pôde dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor elevou o meu nível, me deu uma experiência verdadeira de avivamento. Mas tem uma coisa que Deus usa para quem quer ser pregador. Deus usa uma coisa chamada tempestade. Eu quero ser pregador, porque eu fui chamado, amém. Quantas almas isso ganhou? Não vou ganhar, não, ainda não ganhou, então vamos começar a ganhar, para poder ser pregador. Mas eu estou com o meu casamento ruim. Meu pregador com casamento ruim, Timóteo diz no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, que o pregador ele tem uma regra para seguir lá. Como é que está ruim com a mulher? Então o pregador está com problema já, no começo da pregação. Mas Deus, não, então vamos corrigir. Olha o que a tempestade faz. Olha o que a tempestade faz, Deus usa isso. Observa a tempestade de Jonas. Para que serviu a tempestade de Jonas? Para quê? Para corrigir a rota, ele estava fugindo. Mas Jesus também e os discípulos passaram por uma tempestade, sim ou não? A tempestade também assolou Jesus, e agora? Mas uma tempestade, a tempestade que assolou Jonas, era para corrigir a rota. A tempestade que veio contra Jesus e os discípulos, era do diabo, era do maligno. A tempestade de Jonas foi Deus que mandou. Talvez você está vivendo alguma tempestade, porque Deus está te mandando ganhar almas e tu não vai. A tempestade de Jonas foi Deus que mandou. Eu falei: Jonas, quem mandou se esconder no navio? É para Nínive. Eu não vou lá, porque aquela gente, aquele meu vizinho que não respeita ninguém, bota funk a todo volume, não vou falar de Jesus para ele. Aquela minha vizinha, aquela piriguete, aquela pirigóspel, e mimimi, não sei o que. Olha a tempestade. Eu falei: toma então. Jonas recebeu a tempestade de Deus, ok, foi se desviar do caminho. Deus mandou uma tempestade sobre ele para corrigir ele. Mas a tempestade que veio contra Jesus veio da parte do diabo. Por qual motivo, pastor? Era Jesus. O diabo sempre vai querer te fazer abortar a missão. Jesus ia passar para o outro lado, ele está com os discípulos, e quem que está do outro lado? O endemoniado, o gadareno. 6.000, a legião de demônio na vida do cara, e Jesus está indo para libertar ele, para que ele fosse pregar. Presta atenção, gente, vocês estão em slow motion hoje. Acorda aí, sacode o irmão que está do teu lado aí. Fala para ele: você está bonito hoje, hein? Está cheiroso, hein? Teu perfume maravilhoso, onde comprou? Depois me fala, agora vamos escutar a palavra. Presta atenção em mim aqui. Falou com ele? Olha só, Jesus está atravessando para o outro lado para libertar um cara que vai pregar para 10 cidades, Marcos 5. O diabo levanta uma tempestade, e aí Jesus repreende a tempestade. Olha para mim aqui, olha para mim. Se a tempestade que está vindo sobre a tua vida é de Deus, abraça, porque é correção. Mas se for do diabo, repreende, que é maldição. Vai para os quintos dos infernos, porque eu vou atravessar para o outro lado e vou cumprir a missão para a qual Deus me deu vida, e vida abundante. Amém? Não permita, queridos, o diabo te parar. Jesus chega do outro lado. Marcos 4, final, encerra, vamos lá. Encerra com uma pergunta. Marcos 4 encerra com uma pergunta dizendo assim. Não vamos encerrar porque já passou todos os limites aqui. Não vai dar mais. Vamos ver lá como é que encerra. Olha só. Por que vocês são tão medrosos, disse Jesus. Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Fica de pé no seu lugar. Olha só, olha os discípulos que estavam com Jesus. Não queime etapa, meu irmão.
Não queime etapa, não ande distraído. Olha os discípulos com Jesus. Quem é esse? Mas como é que o endemoniado, no capítulo 5, o endemoniado, vamos lá, vamos no capítulo 5. Quando eles chegaram do outro lado, ao desembarcar, o cara possuído de uma legião de espírito imundo veio do estômago, dos quintos, não sei de onde, e os demônios se prostraram e falaram: Jesus, o que tu veio fazer? Tu és o Filho do Altíssimo. Rapaz, tem gente que tem crente que está perdendo para o demônio. Isso aqui mexeu comigo. Tem crente perdendo para o demônio. Tem crente que vai ser evangelizado pelos demônios. Os demônios se prostraram e falaram: Jesus, tu és o Filho do Altíssimo. O que tu veio fazer? Desgrama. Eu vim te repreender da vida desse homem, porque há uma missão na vida dele que não vai ser abortada. Preste atenção, olha para mim. A missão para que Deus te escolheu no dia do teu nascimento não vai ser abortada. Amém? Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Quebranta o teu coração, e eis que tudo se faz novo na tua vida. Amém? Esse homem, preste atenção, os espíritos imundos saíram dele, Jesus repreendeu, foi para os porcos, foi embora, some daqui, desgraça, legião de demônio, vai para o inferno. Ele veio para Jesus, vamos lá na frente, isso, e ele disse assim: Jesus, eu quero ir contigo embora, eu quero ser pregador, que nem os caras que chegam na igreja e falam para mim que querem ser pregador. Ele falou para Jesus: quero ser pregador. Jesus falou para ele: então tu quer ser pregador? Está escrito no texto assim: vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então o homem foi e proclamou o evangelho para 10 cidades. Você está a fim de preparar um avivamento na tua rua? Você está a fim de preparar um avivamento na rua da tua casa? A propósito, se tem alguém que não veio no culto hoje, por causa do vento, por causa de circunstância, irmão, você está perdendo tempo. Os discípulos falaram: quem é esse? Eles estavam junto com Jesus no barco, e o diabo falou: ele é o Filho do Altíssimo, eu vou ter que vazar. Será que você não está dentro da igreja, e os teus ouvidos ou nos teus olhos tem escama, e você não está conseguindo ver que Deus tem um dom que Ele deu para você operar no corpo dEle, que é a igreja? Será que você foi humilhado? Será que você foi acusado? Será que você foi xingado? Será que o teu pai, a tua mãe, o ambiente que tu foi treinado, alguém te diminuiu ao ponto que você vive um sentimento de autocomiseração e não consegue pôr para fora o dom que Deus te deu? Hoje você vai sair daqui liberado desse mal. Eu quero pessoas aqui no altar que estão vivendo desse jeito. Pastor, eu tento, eu vou até uma parte e não consigo. Querido, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, das crianças ao mais velho, tem um dom que Deus colocou, senão você não nascia. Pastor, eu estou aqui, eu não quero que você venha aqui para frente porque eu estou pedindo. Eu quero que você tenha a capacidade de reconhecer se você está ou não operando com o dom que Deus te deu. Pastor, eu estou, mas eu preciso dessa palavra, eu preciso me fortalecer. Eu preciso, quando Jesus me chamar, ou quando eu ver uma situação, eu preciso reconhecer. Eu não tenho que esperar alguém dizer assim: está endemoniado, ajuda, vai morrer, ajuda. Não, eu tenho que, antes que o demônio fale, eu tenho que reconhecer, porque eu sou filho. Sai do seu lugar, vem para o altar, nós queremos orar por você. Pode vir, queridos, pode vir sem medo. Vem para o altar, eu quero orar com você. Isso, vem para o altar. Ei, queridos, levante a tua mão na direção da tua casa, sim, isso. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te preparou para ser avivado. Deus abençoe.